Olá a todos e a todas, né? Aqui estou de novo, né? Mais uma live, a terceira do dia que eu tô fazendo, né? Já houveram duas, uma com o Renato do Banhado, né? Para discutir questão de moradia e outra com a professora Nilde de Taubaté, né? Agora estamos aqui com a Érica, né? Para a gente conversar um pouco sobre a PL 529 do João Dória, né? Discutir que projeto é esse, inclusive também entrar em algumas outras questões também em relação à relação João Dória, Bolsonaro, que seria, acho que seria importante debater aqui, né? E estamos aqui com a Érica para conversar, né, sobre essa questão, né? Bater um papo, né? Que é aniversariante de hoje, né? É, e então é isso. Érica, por favor, se apresente. Primeiro, agradeço, Guilherme, pelo convite, uma honra partilhar desse espaço aqui contigo. A gente falar de um tema tão importante, né, como o desmonte dos serviços públicos, principalmente nesse momento pandêmico, em que a gente viu desnudar, né, tantas vulnerabilidades sociais, e o serviço público tem sido tão fundamental em se tratando, sobretudo, a questão da saúde, a defesa do SUS, né, a gente viu recentemente quase com levantes nas redes, né, as pessoas defendendo o SUS, e que bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de qual foi a incidência do Dória na organização desse projeto de lei, que agora já é lei, né, passa a ser a Lei 17.293 de 2020, né, o famoso PL 529. Mas falemos disso adiante, vou me apresentar então. Bom, Érica Meirelles, eu sou servidora na Defensoria Pública já há 10 anos, tanto aí no funcionalismo há um tempinho. Fui coordenadora geral, a primeira coordenadora geral da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria, e também agora vou assumir o cargo de presidente da Associação Nacional de Servidores e Servidoras das Defensorias Públicas, enfim, então enfrentar agora lá em Brasília esses ataques aí ao funcionalismo e não só ao funcionalismo, enfim, pensando quanto categoria, né, mas também em relação à defesa de direitos que a gente precisa fincar bandeira, né, e tem, acho que há grupos que têm se colocado nessa disputa político-jurídica. E aí eu também componho uma outra entidade chamada ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Compõe a Executiva Nacional, é uma entidade que reúne pessoas de diversos segmentos da área jurídica, de professores, estudantes, advogadas, juízes, enfim, promotoras, defensoras, enfim, são várias categorias reunidas para a defesa da democracia e dos direitos humanos. A gente principalmente teve ali como norte inicial de organização o golpe, e desde o golpe tem ficado evidente a centralidade, né, dessa disputa a se fazer do campo político-jurídico, acho que mais evidenciada ainda. Então, foi muito importante poder organizar suprapartidariamente no nosso campo de esquerda, e com as várias forças, com as duas frentes populares, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, tem sido uma atividade bastante combativa, enfim, tudo que a gente pode instrumentalizar do campo político-jurídico nas várias instituições, temos feito, marcado aí também em âmbito internacional, então a BJD tem se consolidado também como um instrumento à disposição das lutas, né? E, bom, compõe também a Rede Feminista Juristas, que já há um tempinho a gente se organiza em relação ao atendimento de mulheres vítimas de violência, e não só nesse atendimento mais direto, mas também participando de educação em direitos, né, tem uma atuação mais ampla também da Rede Feministas Juristas, e represento também os servidores e servidoras da Defensoria no Colégio de Entidades do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Perfeitamente, muito bom. Então, para começar, né, explica um pouco mais desse projeto, acho que seria importante, dos 529 para quem estiver assistindo a gente, e para você falar assim, para falar também quais empresas que correm o risco de ser extintas, né, e qual a importância desse setor que pode acabar para a população, principalmente para a população pobre e trabalhadora. Perfeito. Eu vou traçar primeiro como era o panorama inicial, vamos dizer assim, e aí teve uma negociata que chegou, então, ao texto final, né, ao texto que virou efetivamente lei, tá?
Então, é importante entender, porque assim, o governo chegou com uma apresentação de extinção de 10 empresas públicas. E aí eu vou listar para vocês aqui. A gente tem, desde a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, que é a MTU, e aí também o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. A gente também tem, deixa eu só apresentar aqui para vocês, só um minutinho, peraí, que eu elenquei aqui, são tantos, são 10 aqui que eu separei para vocês, peraí. O Oncocentro também estava ameaçado no início das discussões, né? Apesar de depois, que eu vou falar para vocês, a Janaína Pascoal ter negociado tanto a retirada do Oncocentro quanto do ITESP, da FURP do IMES, que são as 4 empresas, né, que a Janaína, ao final de contas, negociou com o governo, que se o governo apresentasse substitutivo, retirando essas 4 empresas, ela aceitava, ela bancaria a aprovação do projeto. Por isso que talvez vocês tenham ouvido por aí essa questão da traição, né, porque a princípio a gente tinha uma divisão contada, voto a voto, e eu fui à Leste, participei também dessa mobilização. A gente estava numa disputa assim, como são 94, né? A gente estava ali contando direitinho que ninguém tivesse 48 para, né? Que eles não conseguissem atingir 48 votos para aprovação. Então a gente conseguiu segurar ainda por umas 2 semanas, mas depois do feriado, infelizmente, o governo negociou e negocia valores, né, emendas, enfim, aquela coisa toda. Infelizmente, quando a gente retorna aí do feriado, aí chegamos a 48 versus 37 contrários. E é interessante, Guilherme, que, na verdade, a gente não viu uma demarcação tão natural assim entre o campo da direita e o campo da esquerda, né? Na verdade, a gente viu no mesmo campo contrário ao projeto, por exemplo, pessoas do PSL, do Novo, né? Foi interessante, assim, esqueci de até de colocar isso na apresentação, mas enfim, sou militante do PSOL, acompanho a coordenação setorial jurídica estadual também, e assim, a gente, enquanto também PSOL, teve uma organização muito efetiva, estratégica, a gente buscou liderar ali a oposição ao projeto. Acho que foi uma liderança muito sólida, hoje exercida pela Mônica, e ao mesmo tempo, enfim, a gente percebeu que se a Janaína virasse o jogo naquele momento, ela cedesse ali ao pedido do governo, infelizmente teria a vitória, e foi o que aconteceu. Assim, ela conseguiu arrastar ainda alguns votos, foi determinante, e tivemos a aprovação desse projeto. É tão complicado, Guilherme, assim, o impacto desse projeto, porque para além das empresas que eu listei aqui, então, que atingem desde a elaboração de políticas de habitação, é importante como a CDHU. A CDHU tem esse papel fundamental, assim, de estabelecer essas diretrizes, de pensar em habitação, projeto de habitação para o Estado, né? A MTU também, que cuida dos transportes do nosso Estado também. Então, a gente está falando de 2 direitos fundamentais. A gente está falando de transporte, a gente está falando de moradia. Infelizmente, o governo ataca no coração, né, de direitos basilares, assim, para a população mais vulnerabilizada. E não bastasse isso, também a própria Defensoria Pública, da qual faz parte, também fica aí no meio dessa jogada, porque uma das previsões, que até acho que passa por despercebido, assim, em muitos debates, mas na Lesp, por exemplo, o PSOL colocou isso bastante em evidência, qualquer superávit obtido pela Defensoria, mas também pelo Ministério Público e também pelo Tribunal de Justiça, mas com foco especial à Defensoria, já que tem uma situação, um orçamento bem menor, né, uma receita bem menor em relação às outras instituições do sistema de justiça, o superávit, eventualmente conseguido pela Defensoria, necessariamente iria para um fundo para pagamento de direitos de seguridade, né? Então, a gente, só para dar um exemplo concreto, a gente utilizou o superávit do ano passado para pagar salários. Então, a gente não teria fechado as contas nesse ano. E a gente não costuma ter superávit. Na verdade, foi uma situação bastante excepcional. E a partir de agora, a gente fica aí à mercê. Já tivemos um corte na previsão orçamentária, 70 milhões da proposta inicial da Defensoria. E isso, o governo caminha em que sentido, né? Caminha no sentido de precarizar, de efetivamente inviabilizar que a população mais vulnerabilizada tenha acesso a direitos básicos.
Eu já citei alguns aqui, como a questão do transporte e da moradia, que são diretamente atingidos, mas também algo do próprio desenvolvimento da sociedade, a questão da pesquisa, né? Também, infelizmente, uma das questões do projeto também atacaria a autonomia universitária, né? A questão, e aí a Janaína também tentou negociar a respeito disso, mas no final das contas o ponto principal, assim, ela conseguiu até que houvesse, né, na lista dessa extinção também, que o superávit das universidades estaduais saísse da discussão. Foi o que ela negociou, né? Já tinha mencionado a questão das empresas, a questão também desse superávit das universidades, que foi algo também que gerou bastante discussão, enfim, deu bastante repercussão, mas, enfim, bastante restrito, né, o que foi conseguido, porque no final das contas, outras empresas fundamentais, e destaco de novo a questão da moradia e a questão do transporte, foram extintas. Sim, você falou da questão da Janaína, né? Você consegue definir, dizer qual que é a relação que ela tem com o atual governo do PSDB, né? E por que que ela fez essa negociata? Você consegue definir, aprofundar um pouco nessa questão? Olha, Guilherme, eu até fui conversar com a própria Janaína e fui conversar no gabinete também para, enfim, para tentar apresentar um ponto em relação a esse projeto, em relação à defensoria, né? A gente, quando está nessa luta, a gente tem que ir a todo e qualquer parlamentar, tentar conversar, colocar outro ponto, enfim. E aí eu fui apresentar argumentos contrários ao projeto, né? E aí a resposta que eu tive foi que seria feita uma análise muito séria, porque o objetivo não era por uma via liberal de necessariamente extinguir as empresas, mas analisar as empresas que estavam funcionando ou não, enfim, um discurso nesse sentido, e querendo colocar que não se via dependente da diretriz do governo. Então, agora respondendo objetivamente o que você traz, ela busca se colocar como uma espécie de terceira via, de uma liderança alternativa, digamos assim, na Assembleia Legislativa. Então, ela não quer, bom, não é oposição de esquerda por óbvio, a Janaína é de direita, ela tem um lugar, a gente sabe o papel dela em toda a disputa ideológica e tal, mas, ao mesmo tempo, em relação ao governo, ela tenta se colocar como relativamente autônoma. Ela busca construir essa. E até assim, em alguns momentos é interessante que, de fato, isso eu conversando com o nosso campo mesmo, tem momentos que ela se coloca ali em diferença. Mas, né, a gente chega ao ponto, assim, não há uma questão de diretriz, né, enfim, de princípio, de ideologia próxima, a gente necessariamente que faça ela comprar, bancar uma posição para pensar até o fim em relação à população mais vulnerabilizada, como a gente viu. Né? A gente viu que é muito pelo convencimento próprio, assim, pela oportunidade, pelo que ela se convence como conveniente naquele momento. Enfim, então, as outras empresas também com papel importante, infelizmente, não entraram na negociação. Né? A gente teve extinção de pelo menos 6 empresas. Né? Então, assim, ela conseguiu, ela manteve 4, e, de fato, são 4 empresas importantes, uma delas o ITESP, né, tem um papel importante com quilombolas, enfim, a questão do oncocentro, que são relacionadas à saúde, mas não há um pensamento também, enfim, desvinculado, digamos assim, ao interesse naturalmente do governo, o interesse de um projeto liberal, né? A gente tem que pensar bem por aí, porque independentemente de se colocar autonomamente na tática, né, como leva ali dentro, como se afirma enquanto poder, a gente não pode esquecer que existe um alinhamento de projeto ideológico, né? É isso que é mais importante que a gente não pode esquecer, que é um projeto que, no limite, não vai priorizar os interesses mais populares, né? O interesse do povo em relação, infelizmente, a uma linha que é considerada mais a favor das empresas. Enfim, então, até no começo, quando eu cheguei para conversar no mandato, eu perguntei se tinha uma linha mais do tipo, vamos diminuir o Estado, né? Aquela coisa bem clássica, bem básica, enfim, liberal. Mas foi dito lá no mandato que não, que a princípio nem era por aí, que a Janaína estava caminhando, mas uma análise principalmente das empresas que estariam funcionando ou não. Agora, qual é o critério de funcionar ou não? Né? Então, a gente também... E assim, qual é o impacto efetivamente da retirada, em vez de pensar numa reestruturação no sentido de fortalecimento
dessas empresas públicas, né, desse serviço público. Então, a lógica é sempre assim, tem algo que talvez não esteja funcionando tão bem, a gente extingue. O Dória, por ele realmente, que, como ele anuncia, né, desde, enfim, da campanha, quer dizer, na campanha não, minto, na campanha ele falou que não iria atacar o funcionalismo. Tem vídeos dele dizendo isso, né? E aí veio reforma da Previdência, e aí vem reforma administrativa, que é como a gente chama esse projeto, agora lei, né? A gente coloca, então, como uma reforma administrativa, né? De ajuste fiscal, enfim, essa é a apresentação, digamos assim, de conteúdo né, em geral desse projeto, que é um projeto, na verdade, a gente fala projeto Frankenstein, assim, porque ele tem tinha 69 artigos, versando não só sobre extinção de empresa, mas alteração em relação a tributos, por exemplo. Ele também mexia numa questão mais processual em relação à procuradoria, enfim, outras coisas que não ficaram tão em evidência, porque, de fato, assim, o que mais se via impacto direto, né, à população é justamente a extinção dessas empresas que prestavam importante serviço, né, para a população, principalmente em relação a políticas públicas dessas áreas correlatas, né. Então, a gente tem um golpe, efetivamente, assim, no serviço público estadual, mais um, né? Mais um que se acumula. Sim, exato. Com a extinção dessas empresas, né, com essa medida, é correto afirmar que o Estado deixa de cumprir a sua obrigação, pelo menos do ponto de vista constitucional? Sem dúvidas, Guilherme, porque esses direitos mencionados, a exemplo da moradia, né, estão sim previstos na Constituição. Então, o Estado deveria caminhar no sentido de cada vez mais prover, de garantir, né, condições mínimas de subsistência para a população. Inclusive, o incentivo também à educação, à pesquisa, né? Tudo isso lá atrás no projeto estava ainda mais, assim, ainda mais intensificado, né? Aí teve um reparo mínimo com essa retirada de algumas empresas e também com essa questão de não retirar o superávit das universidades, enfim. Mas mesmo assim, o que resta, infelizmente, é a extinção de empresas importantes. Eu volto a colocar aqui a questão da MTU, a questão da CDHU. Para quem lida com política pública, né, em relação à CDHU, por exemplo, sabe o impacto. Enfim, então, a gente vai sim na contramão. Então, a gente poderia falar, enfim, né, que como o governo do Estado de São Paulo, infelizmente, serve para atacar as pessoas mais pobres do nosso Estado. É isso, infelizmente, que nós temos. Então, apesar das previsões constitucionais, na prática, os governos agem como entendem, né? Então, enfim, e respaldados, né? Infelizmente. Mesmo quando isso vai para o judiciário, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Então, também, necessariamente, judicializar a luta não significa sucesso, né? Então, a gente tem que fazer esse processo anterior mesmo, de mobilização, de não conseguir deixar aprovar, né, no parlamento. Só que a gente está falando de um projeto que veio no meio de uma pandemia, numa situação em que acessar a Assembleia Legislativa era via inscrição, você tinha que ter o nominho lá, porque, enfim, algum parlamentar, alguém te liberou para acessar, então, previamente autorizado para poder entrar na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo. Claro, é um momento pandêmico, então, assim, qual é a lógica em relação a isso? A gente não aprova, não deveria ter debates desse nível, né, dessa envergadura de reestruturação do Estado no momento pandêmico, né? Acho que, assim, é isso que a gente teria numa democracia minimamente respeitada, né? Que o povo pudesse participar de processos de audiência pública, de ir até a Assembleia Legislativa, se mobilizar, como é histórico que a gente faça lá na Assembleia com projetos com esse nível de impacto, né? A gente teve muitas articulações na LESP, mas infelizmente agora só os parlamentares vão presencialmente, uma situação meio mista também, enfim, trabalho remoto também, e o acesso do povo bastante restrito. A gente ainda conseguiu mobilizar ali fora uma galera, enfim, nas redes, mas chegou ao limite, né? Desculpa, acho que deu uma interferência aqui, perdão. Pode falar, desculpa, não sei se eu te atrapalhei. Não?
Tudo bem. Oi? Estão tentando me ligar aqui. Desculpa, gente. Acho que eu vou colocar aqui no modo avião. Acho que funciona. Peraí. Perdão. Deu uma caída na conexão da Érica, né? Mas já já ela volta, né? Aí tá ela, né? Oi? Acho que agora deu Voltou? certo. Não? Consegue me ouvir? Oi? Consigo, consigo. Peraí, que o som ficou baixo. Peraí, só um minutinho, eu não tô conseguindo te ouvir. Agora sim. Você falou da questão da parte jurídica da luta, né? Já que a gente está falando de direitos constitucionais, é importante que você aprofunde um pouco nessa questão. Existe alguma chance de alguns tipo dessa medida ser barrada via judiciário? E se não existe, e caso não existir, por que que não essa medida não vai ser barrada, né? Olha, Guilherme, eu não vi ainda movimentações nesse sentido da judicialização, né, da lei. Enfim, até posso ficar te devendo, tentar fazer uma análise, porque assim, eu estou no meio de várias mobilizações desse campo político-jurídico e confesso a você que não vi nada. Não estou falando que não tenha 100%, porque realmente não fiz uma busca ativa, mas, assim, dos meios que eu participo, e são bem ativos, não se falou dessa judicialização. Porque, assim, no limite, se a gente for falar assim, formalmente, né, ela, apesar de atacar o direito, né, de alguma forma, assim, não ficou, acho que não ficou posta talvez uma inconstitucionalidade assim de cara pela questão formal da possibilidade do governador extinguir empresas, enfim, por meio da aprovação, claro, da aprovação da Assembleia Legislativa, né? Então, é como se ele pudesse fazer isso justificando com a situação fiscal, etc, etc. Mas a gente sabe que, no fundo, obviamente, não é isso, assim, né? A gente está falando do estado mais rico do país, a gente está falando de uma série de desonerações que acontecem em relação, principalmente, às empresas frigoríficas, né, e outras que recebem vantagens e que aí não tem, sim, uma incidência de cobrança, né, do Estado, e aí querem tirar por meio da reforma da Previdência, por meio do ataque a direitos. Então, assim, há uma conjugação nisso, né? A gente pode discutir, o direito constitucional foi atingido. Né? Na minha opinião, foi. A gente poderia discutir isso, assim, que o governo está indo contra uma possibilidade, uma manutenção, uma garantia de um direito. Assim, ele vai na contramão disso. Né? Mas não vi ainda movimentações nesse sentido. Mas também, assim, né, a gente está falando de uma questão de 15 dias, vamos ver se, de repente, não possa ocorrer aí alguma mobilização maior para os próximos dias também, né? São 15 dias aí da publicação dessa lei. Então, se eu souber também de alguma coisa, com certeza eu aviso, até para você também, a gente até pode fazer uma nova conversa, se efetivamente houver judicialização, se eu tomar conhecimento de alguma judicialização, a gente pode fazer um debate mais técnico sobre, aí sim, a demanda apresentada. Sim. E conta como que foi a aprovação desse projeto, né? A votação na Assembleia, se você chegou a comentar, né? A pergunta que eu faço, houve um certo autoritarismo por parte do governo? Foi irregular essa votação ou não? É aquilo, Guilherme. Assim, o governo ele vai usar das várias ferramentas que tenha, né? Então, uma delas, por exemplo, é falar, olha, a gente vai voltar orçamento lá na frente, então vamos negociar, né? Porque o orçamento começa agora, né? Esse período de votação. Então, é aquela coisa da troca de favores. Então, assim, olha, vota aqui, aprova isso aqui, te ajuda a liberar tua emenda lá para a sua cidade. Né? Então, funciona com essa troca, infelizmente, do que seriam favores, né? Mas uma questão que eu realmente destaco é que, assim, ter visto uma polarização de parte do PSL, por exemplo, né, refletindo também essa disputa aí da política nacional, aí a gente teve pessoas da esquerda, eu tinha mencionado isso aqui com vocês, pessoas, então, do PT, do PCdoB, do PSOL,
ao lado do Novo, por exemplo, ao lado, enfim, do PSL, enfim, então esses partidos que comumente assim votam com a base do governo, né, nos projetos que ainda mais que de ataque direto à população, mas cada um pouco pela sua, enfim, pelo seu interesse ali, de repente alguma coisa mais ligada à base, né? Essas empresas públicas, com alguns parlamentares, acho que isso ficou mais sensibilizado, assim, né? Pelo menos em relação a algumas empresas públicas, outros principalmente por conta da questão dos tributos, né? Então variou um pouco assim a questão para cada um, mas de qualquer sorte, assim, o que eu posso dizer para você, acompanhei de perto que foi contagem de voto a voto, diálogo, conversa com cada parlamentar para tentar virar o voto, isso seja oposição, seja base do governo, né? O governo absurdamente interessado, enfim, até porque também uma das questões do projeto é relacionada à liberação de imóveis, até ficou na internet uns memes assim do tipo Dória corretor, porque, enfim, vão liberar vários imóveis para venda, né? E aí essas empresas, né, por exemplo, essas empresas públicas, né, vão liberar os imóveis, entre outros imóveis, enfim, e o governo já vinha tentando fazer essa liberação de patrimônio, né? Então, enfim, agora consegue, coloca tudo num pacote, né, uma vez só. Sim, como que foi essa conversa com os parlamentares, com os deputados, né? Você chegou a conversar chegou a falar como foi a conversa com a Janaína Pascoal, né? Mas conta como que foi com os outros deputados. Bom, partindo já da nossa base, né, da esquerda, enfim, tranquilamente, havia um consenso pela rejeição na íntegra do projeto, né, assim, até para falar para você que a parte final do projeto, que falava um pouco da dívida, enfim, algumas questões mais finais, elas não chamavam tanta atenção, não eram tão relevantes para, né, nesse sentido da discussão, da mobilização. A mobilização principalmente se deu em relação à questão das empresas, da extinção dessas empresas públicas que eu listei no começo aqui da nossa conversa. A questão também da autonomia universitária, com essa retirada do superávit, né, direcionado para o governo, por exemplo, e esse superávit, assim como eu havia mencionado em relação à defensoria, que também está lá no artigo 15, sendo atacada ali para a retirada do superávit para o governo, esse superávit, seja para a defensoria, seja para as universidades, serve na lógica de poder se reorganizar, né, às vezes para o próximo ano. Então, conseguia, às vezes, ter um dinheiro ali acumulado, conseguia jogar para o próximo ano, para, de repente, enfim, manter as contas ali, né, ter algum avanço também de estruturação no ano seguinte e tal. Então, para cada parlamentar, Guilherme, alguma coisa foi mais pertinente, digamos assim. Então, para alguns, quando a gente falava da questão do Ococentro, né? Então, eu conversei com alguns, por exemplo, tentava ali, conversei, um exemplo, falar da base do governo, né? Então, Barros Munhoz, por exemplo. Falei com ele em relação à questão do Oncocentro. Alguns parlamentares sensibilizavam por algumas empresas, mais relacionadas à saúde, etc. Alguns outros tinham a questão, por exemplo, da autonomia universitária, que você conseguia avançar um pouquinho mais em relação a isso também. Outros em relação a tributos, enfim. Então, a gente foi tentando, como foi um projeto tão megalomaníaco, um projeto de 69 artigos, versando por eixos tão diferentes, sabe? A gente foi tentando ali, estrategicamente, também trabalhar uma segmentação, né? Então, de repente, o Novo, por exemplo, não quis bancar por conta de tributos. Enfim, aí, por outro lado, a Janaína ficou ali super balançada nessas 4 empresas, e aí que o governo entendeu qual era a jogada, né? Porque entendeu que se desse para a Janaína pelo menos o que ela queria, que era em relação àquelas empresas, que são as 4 que eu mencionei, né? A FURP, o IMESC, o ITESP e o Oncocentro. Essas 4 empresas que a Janaína queria que tirasse da jogada, além da questão do repasse do superávit, né, do superávit das universidades. Então, assim, acontecendo isso, e o ITCMD também, foi outra coisa que a Janaína negociou. Então, diante disso, conseguiu ganhar a Janaína, e a Janaína conseguiu arrastar alguns parlamentares também
nessa jogada. Tanto que foi apertadíssimo, né, Guilherme? Falei para vocês, 48-37. Foi muito apertado. Isso só evidencia o que eu estou falando aqui, de como foi passo a passo ali. A gente tem certeza, assim, a gente que eu digo, né, da oposição, enfim, conversando com a Mônica, que é a nossa líder partidária, a líder do PSOL, né, no final de semana rolou mesmo negociação visando ali benefícios do tipo emendas e é isso, né? Porque, claro, o que a gente está falando de emendas? Porque no final das contas, essas emendas vão ajudar a você fortalecer com a sua base ali, né? Com a sua cidade, enfim, então levar dinheiro, fazer alguma obra lá. Então, é nesse jogo, infelizmente, né? Tem outra coisa também que é importante, enfim, dentro do que aconteceu, né? Falei, sou servidora da Defensoria, e os servidores estaduais têm acesso a uma espécie de sistema de saúde chamado IANSP. E aí também o IANSP teve aumento, e assim, o IANSP é ainda bastante precarizado pelo governo, daí aumentou as alíquotas também. Então, enfim, tá tudo nesse sentido de também chegar ao funcionalismo, além. Outro ataque ao funcionalismo que é feito diretamente também, Guilherme, em relação a essas empresas extintas, né? Porque para onde vão as pessoas? Havia ali na lei, no projeto, a previsão assim, específica de alguns casos em que esses trabalhadores e trabalhadoras ainda permaneceriam com algum vínculo, seriam remanejados para a administração direta, né, que absorveria algumas daquelas atribuições ali das empresas. Mas outra parte, rua, né? Então, porque não é uma relação concursada, né? São CLT, enfim, então tinha outro tipo de contratação, né? Então, infelizmente, também houve esse ataque direto com pessoas que ficaram desempregadas, né? Nesse projeto, com esse projeto, infelizmente. Não, sim, né? Alguns deputados da extrema direita, né, da direita, votaram contra o projeto. Cito uma parte do PSL, o Arthur Duval também votou contra. Quais são os interesses por trás dessa votação, por votar contra? Você fala da extrema direita ter votado contra, né? É. Então, aí a gente vai numa análise, né, mais macro, assim, da política, né? Que assim, então, vou citar exemplos, assim, foi incrível, eu assisti falas que pareciam, até conversei com uma companheira militante, assim, ela falando, nossa, a gente está vendo aqui, eu nunca pensei que fosse concordar com a fala de alguém da direita, né, no plenário, enfim. E foi incrível, porque, sério, Guilherme, eram falas defendendo direitos, assim, de uma forma tão, sabe, colocando, assim, em contradição a atitude do governador, um discurso colorado. E aí a gente vê a conveniência política, né, quando ela entra em jogo. Quando a conveniência política entra em jogo, é muito interessante. Porque começa não, né? Na verdade, caminha, né, numa configuração de oposição, já de disputa política Dória-Bolsonaro, né? Então, a base fiel do Bolsonaro na Alesp também se movimenta nesse sentido, né? E aí, tão interessante, Guilherme, que até você já viu que tem um pessoal acampado ali em frente à Assembleia Legislativa, o pessoal que defende a intervenção militar? Não sei se você já reparou, mas tem um acampamento ali que está há um tempo, tipo, questão de anos já, acho. Nossa, E aí, mesmo? esse pessoal, olha que coisa, assim, que fenômeno, né, assim, para se observar. Esse pessoal tava lá junto, as mobilizações, assim, de tipo, falando sério, contra o Dória e tal, e contra o projeto, contra o PL 529. Gente, o que está acontecendo? Né? Porque isso só prova, né, Guilherme? É muito maluco isso, né? Porque isso só prova que, assim, se fosse um projeto unicamente defendido pela esquerda a favor de direitos, né? Ou se fosse simplesmente em oposição da esquerda, né, para tentar a manutenção de direitos, seja, provavelmente aquela coisa, comunista, né? Então vota aí a favor, então se a esquerda está aqui, eu sou contra, entendeu? Então, só que de repente a gente passa a ver o interesse também dessa polarização com um cálculo eleitoral por trás disso, né, firme nas negociações ali e aí resvalando também nessas bases, né?
chegando nessas bases e infelizmente, dirigindo, né? Literalmente dirigindo, conduzindo, digamos assim, até essas pessoas que, como eu falei, estavam lá fora, pedindo intervenção militar. Então, você fala assim, peraí, então o grupo que pede intervenção militar está contra o liberal do Dória, enfim, e defendendo que empresas importantes para defesa enfim, para alguma disponibilidade de direitos, que as empresas possam se manter. Enfim, então você fala, caramba, que parece que a conta não fecha. Então, realmente foi uma coisa muito, muito esdrúxula, assim. Quando eu vi, fui lá para a Lesp e estava discutindo o mapa dos parlamentares, eu falei, caramba, eu nunca pensei que eu fosse ver do mesmo lado aqui, do contra, esse mesmo perfil, assim. Então, né, num projeto que polarizou tanto. Mas o que está por trás disso, assim, existe um discurso, além desse discurso que eu coloquei, bem utilitarista, né, bem, assim, fisiológico, até por assim dizer, em relação à polarização com o Dória, por essa extrema-direita, né, que, enfim, que aí é num sentido de escalada, né, do que vem vivendo o Bolsonaro em relação ao Dória, né, além disso, aí também sustenta, em parte, a questão que eu mencionei aqui, né, nesse projeto ter vários eixos. Ele teve, né, tantos eixos de discussão que foi possível se infiltrar em um ou outro para tentar disputar a posição pelo projeto, porque conseguir que o governo fatiasse, né, fizesse, então, assim, abrisse mão de artigo tal, não é fácil, né, considerando ainda mais que o governo tem essa base tão confortável, né, na Lesp, ou pelo menos assim ele começou considerando. E aí que veio a jogada, por isso que eu destaquei tanto a posição da Janaína no meio dessa coisa toda, porque assim, tava lá, ou tudo ou nada, ou tudo ou nada. E nós, da oposição ao projeto, vimos conseguindo segurar o projeto por 2 semanas, né? Conseguimos esse movimento. Saiu do feriado de 12 de outubro, aí dia 15 está publicado. Teve aprovação, entendeu? Nesse interim, depois do feriado, infelizmente tivemos aprovação apertada, já mencionei aqui, né, 48 a 37, está falando ali pau a pau mesmo, né, fica evidente isso, mas porque a Janaína conseguiu negociar o substitutivo do governo, atendendo ao que eu já mencionei também aqui, que é a questão das 4 empresas, o ITCMD e a questão do superávit das universidades. Então foi isso, foi no final das contas assim, ficou aquele ajeitado que a Janaína negociou com o governo. Foi isso. E aí passou, infelizmente. Aí conseguiu arrastar uma parcela dos parlamentares e virou o jogo. Existe uma certa postura da extrema-direita bolsonarista em desgastar o Dória? Porque, por exemplo, aqui em São José, tem uma dos campos da cidade onde eu moro, tem uma parlamentar chamada Letícia Aguiar, né, que, pelo que eu ando acompanhando, tá pedindo, inclusive, impeachment do Dória. Existe uma tentativa dessa extrema-direita de desgastar o governo Dória por conta dessa questão da pandemia, das posições, assim, digamos assim, diferentes, pode ser chamado diferentes, né, que na minha opinião encontra algum coisas parecidas, né? Existe uma postura da extrema direita em desgastar o Dória, em votar tudo que o governo Dória propõe votar contra? Guilherme, não vou dizer assim que seja talvez tudo, porque também a gente entra naquela conjugação assim né, dos interesses dentro da lógica liberal, que ali em algum limite, né, por mais que possa ter a divergência pelo interesse eleitoral, em muitos momentos vão andar de mãos dadas, mesmo assim. Então, esse projeto, sim, ele propiciou esse aspecto da polarização que você coloca, do desgaste. Foi feito, sim, o desgaste, do tipo tribuna, com falas bem duras em relação ao Dória, em relação ao projeto, sabe, criticando o projeto no mérito e colocando enfim, quão absurdo, né, era ter aquilo apresentado pelo governador, e aí até flertando com uma defesa, em alguma medida, de direitos, quem diria que ouviríamos isso?
né, da própria extrema-direita na Lesp, inclusive, e me marca, por exemplo, o discurso do Douglas Garcia, por exemplo, né, que, assim, tem essa base, né, bolsonarista, apesar de hoje estar no PTB, ele não é mais do PSL, mas, assim, mesmo nessa linha, né, a gente vê assim, parlamentares que no limite, enfim, nunca se alinhariam exatamente. Então, a gente tem a Letícia Aguiar, por exemplo, ela foi uma pessoa que votou contra o projeto, né? A Letícia Aguiar, teve o Major Meca também, que é do PSL, votou contra, Tenente Nascimento, Valéria Bolsonaro, inclusive, votou contra, Gil Diniz, acho que está sem partido, mas enfim. Então, assim, a gente teve esses do PSL, por exemplo, quem bancou, assim, muitos dos que bancaram, além, obviamente, do PSDB, a gente teve o PSB votando, enfim, né? PL votou em peso junto ao PSDB. O MDB, né, enfim, aqueles ali, tem alguns ali, os que estavam, se não me engano, acho que todos votaram a favor do projeto. O DEM, aí o DEM, assim, as cadeiras em peso também foram, infelizmente, favoráveis ao projeto, né? Republicanos, enfim, Solidariedade, também tem uma outra cadeira, Cidadania e tal. Mas aí, falando de extrema-direita, né? E aí, pensando principalmente no PSL, né? Nessa jogada, enfim. O PSL, né? E aí também, assim, a gente não fala como extrema-direita no novo, né? Mas, assim, defesa, pelo menos, de um projeto extremamente, né, no campo, pelo menos, econômico, com certeza ligado ali à base bolsonarista, né? Ainda que não tenha, muitas vezes não expresse os discursos de ódio, apesar também em relação à segurança pública, outras políticas, está bem alinhado ali também ao governo Bolsonaro, né, a base bolsonarista, enfim. O que acontece, Guilherme? A gente está no momento em que 2022 está na porta. Né? A gente não pode esquecer disso. Assim. Então, a pandemia foi interessante ver qual a movimentação desde o início do governo do Estado de São Paulo, querendo se colocar como bastião da razoabilidade, né, de uma conduta mais ética em relação à demanda da crise sanitária, pela qual estamos ainda passando. Então, quando o Bolsonaro menosprezava a questão da pandemia, por outro lado, o Dória fazia um discurso super ali, até um caráter bem publicitário, né, trazendo ali o médico de um lado, o responsável pelos, enfim, por várias instâncias ali com ele, com coletivas, mostrando sempre aberto à imprensa, acolhedor à imprensa, dialogável, enfim. Então, ali, com certeza, ele angariou um respeito assim, de muita gente que talvez nem enxergasse, fala, não, mas olha, pelo menos tem uma postura razoável aqui, né? Enfim, algumas pessoas eu vi gente falando isso assim, e falei, gente, calma aí. Ele sabe muito bem o que faz. Ele está começando aqui, tem o ganho político dele com isso, em polarizar com o Bolsonaro. É interessante para ele se colocar nesse momento como um gestor mais responsável, até porque no começo da pandemia, até assim, né, mesmo o pessoal que sempre apoiou o Bolsonaro, enfim, ali acho que começou a ter uma divisão entre aqueles que seguiram como se fossem, assim, de fato, como o adorassem, né, como se ele fosse o Messias, e aí continuaram seguindo, independentemente da pandemia, independentemente de tudo que ele fala, mas também algumas pessoas, naquele momento, começaram a falar, peraí, não é possível, não é assim, um desrespeito à vida. Eu vi muita gente que teve uma virada de chave nesse momento da pandemia com a postura do Bolsonaro. Foi interessante isso. E aí várias coisas que aconteceram, né? A questão da reunião ministerial, que vazou o vídeo, enfim. Então, ali houve algum desgastezinho, não vou dizer o desgaste efetivo, porque a gente tem visto, infelizmente, as pesquisas ainda apontando que o Bolsonaro mantém uma popularidade razoável, né? Entre regular, ótimo e bom. Então, infelizmente, a gente ainda não pode comemorar nesse sentido, até porque a gente tem lá cerca de 50 pedidos de impeachment. Inclusive, ajudei na organização de um deles, assim, aquele que teve os partidos, as 500 entidades organizadas. Tá lá. Maia não mexe, tá paradinho lá. E aí, o que aconteceu? O Dória, que nesse primeiro momento se colocou
né, nessa polarização, assim, como uma referência de algo mais razoável em relação à saúde pública, com o tempo, passa a trazer a flexibilização, e aí a gente até aqui em São Paulo, pela BJD, judicializou, buscando barrar a reabertura, mas infelizmente o tribunal, assim, lavou as mãos, disse que, no limite, assim, não atacou exatamente os argumentos, mas colocou como se a competência fosse do executivo, no final das contas, né? Então, devolveu a bola, enfim, não quis se posicionar efetivamente, né? Por contrário, ali, a reabertura. E aí, a gente está vendo aqui, né? Nesse momento ainda, o Dória querendo foi aquela disputa, né? Para que as crianças voltassem às escolas e, enfim, toda a discussão que temos acompanhado. E aí, como é que fica, então, essa polarização dos dois? Na Lesp, permanece com vistas a disputa presidencial de 2022. Né? Então, resumindo a história, sim, há um interesse e que veio desde a pandemia sendo possível para o Dória se descolar aos poucos, né, daquilo que ele fez. A gente não pode esquecer que era o Bolsodória, né, que o Dória se colocava como candidato do Bolsonaro. E aí agora, estrategicamente, se construindo para 2022, que é o que a gente já tem aí de expectativa, né, é interessante começar a se descolar e se colocar como uma liderança de fato alternativa, e nas bases isso reflete bastante. O Dória, enfim, eu sei que pelas próprias redes eu vejo que o pessoal bolsonarista assim, fica lá no ataque ao Dória, não sei o quê. Eu vi passando aqui na avenida aqui perto de casa carros de som falando mal do Dória, sabe? A galera mais negacionista, enfim, no começo da pandemia. Então, é isso, né? A gente está num momento de bastante conturbação, né? Das linhas, enfim, que no final das contas é mais pelo fisiologismo mesmo, né? Por onde chegar, que é ocupar o poder, do que propriamente a divergência ideológica. Porque, para mim, Dória e Bolsonaro têm o mesmo alinhamento em relação à segurança pública, em relação a tantas questões centrais no nosso país. Mas, oportunamente, um ou outro vai utilizar de um discurso, principalmente o Dória, que acho que é muito mais habilidoso nessa questão de como instrumentalizar o discurso, de como, de repente, era uma coisa, mas, de repente, enfim, ele muda, né? Consegue ali transpor aquela imagem, e aí já vem de que, não, eu nunca apoiei o Bolsonaro, não é bem assim. Né? Então, e vai ser uma coisa que a gente vai ter que disputar com a população, né, em 2022. A gente está agora nesse momento eleitoral, uma disputa acirrada com o Bruno Covas, né, que é o candidato do Dória, o Russomano, então, você vê, né, os dois aqui estão nisso também, né, aqui é o reflexo direto também dessa disputa, né, disputa da prefeitura, o candidato do Dória e o candidato do Bolsonaro. Os dois ainda, infelizmente, em primeiro lugar, mas espero, em primeiros lugares, mas espero que a gente consiga superar isso e tenhamos um segundo turno com bolos. Sim. E essa medida, né, do Dória, significa um desmanche do Estado e dos direitos sociais. Gostaria que você explicasse para quem estiver assistindo, seja agora ou posteriormente, o que significa esse desmanche dos direitos sociais e do Estado. Bom, Guilherme, o Estado, ele pode prover diversas garantias, diversos direitos para a população, desde a questão da saúde, da questão do acesso à justiça, da questão do transporte, enfim, da questão do cuidado com o meio ambiente, né, com a geração de pesquisa, né, produção de pesquisa, com a educação. Então, todos esses direitos que o Estado pode e deve prover, como já vem lá da Constituição Federal, né, essa previsão dos direitos, por isso que a gente fala de uma Constituição cidadã, uma Constituição que avançou no sentido de prever que haja esse mínimo para a população, que o Estado busque instrumentos para isso, diante de um projeto que fala da extinção das empresas que fazem a elaboração dessas políticas públicas, a consequência ela é lógica, ela é direta. Né? A gente está falando assim, então, se eu tenho uma empresa estadual que pensa a habitação, e aí eu falo, ela não é tão importante, eu posso simplesmente extinguir e eu vou diluir as atribuições dela para a administração direta, que a gente mal sabe como vai ser, porque isso não foi colocado ainda pelo governo, propriamente como se organizaria. Quer dizer o quê? Quer dizer que o governo tira do foco
projetos, né, buscas, organização, enfim, elaboração, para que a gente tenha uma melhoria em disponibilizar habitações populares, enfim, né, pensar, então, é assim, não é nada complexo, é direto, sabe, é assim, então, a gente está falando, vamos lá, de empresa relacionada a transportes, a MTU, se você pegar a previsão dela, formal, está lá, dentre as atribuições, essa questão de pensar o transporte, seja propriamente enfim, os ônibus, né, tal, mas toda a lógica, né, da malha de transportes, enfim, do estado de São Paulo. E aí também, quem que sofre com isso, né? Trabalhador e trabalhadora, que infelizmente já sofre, já padece aí, seja com a falta de habitação popular, a gente está falando de um direito que é caro, pagar moradia é caro, é um dos direitos assim que tem muita dificuldade de acesso, né? A gente está falando de aluguel, enfim, é um fator direto de custo para a população alto. A gente está falando do transporte, que diretamente está no dia a dia das pessoas, né? As pessoas utilizam para trabalhar, para estudar, enfim. Então, precarizar isso é precarizar também uma condição diretamente das pessoas, né? E de quais pessoas? Pessoas mais pobres, né? Não são as pessoas que têm o carro, que utilizam o carro diariamente, né? A gente está falando, por exemplo, do ITESP, de um instituto que pensa na questão dos quilombolas. Ele, pelo menos, foi mantido, né? Não teve extinção dele, mas lá atrás a intenção do governo era a extinção do ITESP, era a extinção do Oncocentro, né? Que, enfim, relacionado ao câncer, né? Então, na área da saúde também previsto inicialmente para extinção, mas a Janaína, na negociata, tirou também o Oncocentro aí da discussão. A gente está falando, enfim, de políticas também relacionadas ao meio ambiente, né? Do próprio TESP também tem a questão toda do meio ambiente, quilombolas, meio ambiente. E aí a gente também, quando fala do ataque direto a instituições como a Defensoria Pública, por conta do superávit ficar, que parece assim, superávit, né? Não é nada demais. Não, eu já até citei isso aqui, o superávit ajudou a Defensoria a pagar as contas neste ano. Neste ano de crise, a Defensoria, assim, acho que dos últimos anos, acho que a primeira vez que a Defensoria teve um superávit, eu costumo acompanhar, enfim, balanço, não me lembro de outro superávit recentemente, e a gente teve, felizmente, para um ano de crise. E aí, se não tem dinheiro para fechar as contas da Defensoria, e vamos dizer que o governo não queira suplementar, e aí, como é que faz? Você vai cortar, você vai reduzir atendimento? A Defensoria, qual é o papel da Defensoria? A Defensoria ajuda a viabilizar o acesso à justiça, né? Então, a Defensoria não tenho dinheiro para custear um advogado, uma advogada, para entrar com ação, seja ela individual, interesse individual, seja interesse coletivo também. Né? A Defensoria tem o papel, a responsabilidade de representar as pessoas que recebem abaixo de 3 salários mínimos, uma via de regra, né? Tem algumas condições de exceção, até 4 salários mínimos, mas, enfim, essa população também que muitas vezes precisa da Defensoria para judicializar em relação ao medicamento, em relação a uma vaga numa creche, no hospital, enfim, também, se a defensoria fica em risco, necessariamente essa população também tem mais um direito ali atingido, né, o direito ao acesso à justiça. O governo diz que a defensoria não vai sentir o peso com a aprovação desse projeto, né? Isso foi dito, mas qual é a garantia que a gente tem? Nenhuma, né? Porque a gente tem palavras e a gente tem o que está escrito lá. O que está escrito lá necessariamente é que o superávit passaria para o executivo, enfim, assim como a situação das universidades, tanto que a Janaína bateu o pé e retirou também a questão do superávit das universidades. Então, enfim, é isso, Guilherme. A gente tem, então, principalmente pela extinção, o que atinge principalmente a questão da extinção das empresas, em resumo, tá? A questão também do superávit da defensoria, que a gente não sabe exatamente como é que vai caminhar, apesar da promessa do governo de que não atingiria efetivamente a defensoria, não temos garantia nenhuma, né, disso. As outras questões, elas vão mais para a linha de impostos, enfim, tem outros impactos, mas assim, como a gente está evidenciando, colocando principalmente essa questão enfim, dos direitos sociais, e aí eu posso fazer ainda mais um recorte, claro, que é a questão dos servidores, que também compõem uma parcela importante da sociedade, né, os servidores estaduais, que vão sofrer aí também um aumento do custeio do IANSP, que é o sistema de saúde que é também custeado por nós, né, um custeio bem mais
bem mais em conta, digamos assim, do que um convênio, né, particular, mas enfim, também teve essa questão do aumento, assim, diretamente é um dos pontos que eu posso citar. Sim, e agora vem uma pergunta, né? E como foi e qual é o sentimento da população em relação a essa medida, né? O que vocês andam percebendo da população geral, de trabalhadores, de pessoas que utilizam dos serviços que estão sendo extintos? Guilherme, a gente buscou, que eu digo assim, né, os grupos que estavam em mobilização, tal, dialogar com as suas categorias e também com as pessoas, categorias diretamente envolvidas, né, os trabalhadores e trabalhadores, mas também com a população que acessa aqueles serviços, assim. A Defensoria acabou não fazendo isso como uma campanha, para ser sincera, não vi isso uma mobilização tão mais ampla, mas assim, eu sei que o ITESP, por exemplo, eu acompanhei, fez uma mobilização muito interessante, buscou, inclusive, parecer da Defensoria Pública para se posicionar contra a extinção do ITESP, né, colocando a relevância do ITESP para a formulação de políticas públicas. A gente, acho que assim, foi possível perceber até nas redes sociais que houve, de fato, uma articulação, alguma mobilização, o pessoal nas redes sociais, lá na rede de parlamentar X, e falando, ó, contra o PL e tal, não sei o que, tal. E assim, então, acho que até teve, Guilherme, vou dizer que assim, teve alguma mobilização, mas se eu falar para você, popularizou o suficiente para barrar, não, né? De tanto que a gente viu que, infelizmente, acabou passando. E assim como aconteceu com a reforma, né, da Previdência contra os servidores, que a gente, acho que assim, tem aquela situação de às vezes a população, mesmo pelas redes sociais, conseguir, como foi a questão do SUS, que a gente viu, acho que gerou realmente uma mobilização interessante, Bolsonaro foi lá, revogou, né, o decreto, mas acho que pelo menos assim, em relação ao 529, me parece que por mais que tenha havido bastante esforço dos grupos ali articulados, não chegou a uma pauta no nível que deveria de popularização, sabe, para a população efetivamente entender o que estava em jogo ali, sabe? Então, acho que faltou sim um grau a mais de sensibilização da sociedade por parte dos grupos organizados também. Mas é difícil, a gente está num momento muito difícil, né? Porque tem coisas que estão acontecendo assim, saindo nos grandes jornais e a população, mesmo assim, ainda parte dela bastante letárgica, né? E aí, esse mesmo governo, a figura do governo, né, que enfim, tem o auxílio emergencial, e a gente sabe que isso também influenciou, infelizmente, na popularidade do Bolsonaro, enfim, né, e aí colocando o Bolsonaro e, enfim, essas políticas, né, no mesmo campo, enfim, então é muito difícil, Guilherme. Por mais que tenha havido sim, e houve uma tentativa, eu participei de lives também sobre isso, descentralizados, sabe, organizados fora da cidade de São Paulo também e tal. Mas, infelizmente, a gente viu que assim, quem estava ali muito ativo, buscou segurar as pontas, acho que a oposição fez um trabalho muito importante, principalmente porque não ficou só concentrado na oposição da esquerda, mas na oposição a um projeto muito mais amplo do que aquilo, então o governo teve trabalho, né? E assim, acho que a população, em algum limite, trabalhou nas redes sociais também, mas dada a limitação que eu te falei, se a gente tivesse, talvez, na Assembleia, com as galerias, não sei o quê, quando foi na reforma da Previdência, o negócio, assim, só conseguiu conter o pessoal ali, porque começou a jogar bomba. Ai, só uma curiosidade, enfim, eu retornei à Lesp, né, agora, depois desse período pandêmico, e, nossa, eles estão colocando portas de vidro dessa grossura, assim, eu falei, gente, assim, barrando pontos estratégicos para a população não chegar ao plenário, que é o nosso direito, está lá nas galerias, é nosso direito. Então, assim, a gente já se prepara porque o autoritarismo ele vai tomando cada vez mais corpo, né? Ele vai às vezes com texto normativo, às vezes ele vai com barreiras físicas mesmo, enfim, com a ação da polícia, com tudo que possa. Então, defender nossos direitos democraticamente cada vez mais é um desafio. Além desse ataque, né? Quais são outras medidas de ataque contra os trabalhadores e os demais setores populares da sociedade que estão em discussão?
Olha, Guilherme, eu vou ser honesta para você que eu não, assim, a pauta nessa semana eu até eu não levantei muito, assim, porque o pessoal depois que teve esse projeto, deu sabe, acho que foi assim, foi a cereja do bolo do governo, e que já veio depois da reforma da Previdência, né? Então, assim, agora eu vou te dizer, seria o centro, o que vai ser o centro de disputa agora, é a votação do orçamento. Assim, não é um projeto específico, assim, né? Não tenho nada mapeado específico, um projetinho. Agora a gente tem uma grande discussão, que é o orçamento do Estado de São Paulo. E óbvio que isso tem a ver com os direitos e tudo mais, porque a gente está falando quais vão ser as prioridades do governo o próximo, né, em liberar verba para o próximo ano, né, para o governo, enfim, para o pacto com a Assembleia Legislativa, né, não é do governo, é algo dos poderes envolvidos ali. Vem uma proposta do governo falando, ó, eu sugiro direcionamento de dinheiro para isso, para isso, para isso, para isso, para aquilo. Então, assim, para a instituição tal, tanto, para aquilo tanto, tal, 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 tal. Aí vai para o legislativo, que por sua vez é, vai encarar a proposta do governo, vai fazer as alterações, vai buscar as emendas, enfim, vai fazer o que for. Né? Então, esse é o grande foco, essa é a bola da vez agora no parlamento. Então, assim, eu te falei, acho que não tem nenhuma piada. Realmente, assim, tenho convicção de que pequenos projetos agora não vão, assim, não me parece que vão tomar corpo. Agora, chegando à altura que a gente está aqui, entrando em novembro, o interesse é fechar o ano com a aprovação do orçamento. E aí fica aquela disputa, né, o cabo de guerra, tipo, a oposição puxa para cá, né, tal, e aí enfim, e assim vamos. Vai ser interessante, vamos acompanhar aí, porque está começando agora. O pessoal ainda vai apresentar as emendas ainda, está no período de apresentação de emendas ainda, então é o período bem inicial dessa discussão do projeto. Sim, a votação do PL 529 fortalece, né, o Dória perante os setores dos grandes empresários e banqueiros, como aqueles cara que vai implementar os ajustes que os grandes empresários e os banqueiros querem, que os capitalistas querem? Sim, Guilherme, uma das questões, enfim, que o pessoal até coloca assim, né, dos imóveis, né? Porque o João Dória vai vender esses imóveis aí para os grandes empresários, né? Que vão, com certeza, adorar ter acesso. A gente não sabe como é que vai ser a questão de valores ainda. O que está exatamente por trás disso, né? O Dória não faz algo sem pensar no lobby, né? Sem pensar no ganho que ele tem com o corpo do empresariado. Então, enfim, também, claro, tem toda uma construção ainda a se fazer, a se pensar, mas quando a gente tira a possibilidade do Estado, né, de garantir aqueles direitos, de pensar aqueles direitos de moradia, etc., por óbvio, né, a consequência lógica é que é isso, as pessoas individualmente vão ter que se virar com a precarização, né, com a falta, com a indisponibilidade desses direitos, né, e aí, infelizmente, não tem uma moradia, não é, a gente está falando de moradia popular, a gente está falando das pessoas terem que se virar enfim, com moradia própria, a gente está falando dos grandes empresários, como você trouxe, né, que é o foco, a questão aqui. Acho que esse ganho possível com, com esses imóveis, a gente ainda não tem a dimensão disso, assim, porque o Dória estava tão interessado nessa venda desses imóveis, assim, a gente ainda vai descobrir a respeito disso, né? Então, enfim, é um projeto que traz uma complexidade grande que a gente não tem como ainda fazer a leitura por completo, assim. A gente tem conjecturas, mas acho que ainda é um momento de análise, assim, porque muitas coisas o governo diz que caminharia dessa forma, porque o texto prevê até metade da possibilidade de entendimento, mas ainda é uma outra parte que a gente vai descobrir e pode até fazer uma nova conversa futuramente aí. Sim. E para o futuro, né? Você disse do que já aconteceu e para o futuro. Tem alguma perspectiva de luta contra essa medida? Pelo menos organizado desde os partidos, dos sindicatos ou das associações? Olha, ainda assim, Guilherme, eu não vou falar pela totalidade, né? Mas acho que assim, trouxe um sentimento muito, sendo muito sincera, né? Trouxe um sentimento imediato, assim, percebi assim, de derrota, sabe? Inicialmente, assim, foi muito ruim, assim, porque vinha numa disputa de braço, né, em relação ao projeto, e
eu acho que a nossa grande disputa, a perspectiva de luta, vai ser na especificação dessas previsões do projeto. Então, assim, você tem artigos que estão previstos de uma forma mais geral, né? Faltam detalhamentos, faltam regulamentações. Então, vai ter um papel importante, aí sim, fora da perspectiva de derrota, totalmente fora da expectativa perdão, de um posicionamento de derrota, que é fiscalizar, ficar em cima do governo para saber como efetivamente essas previsões ali vão ser elaboradas. Então, como é que vai se dar a questão da incorporação que o projeto fala, né, por parte da própria administração direta, de algumas atribuições dessas empresas que estão sendo extintas? Será que vai ter mesmo? Como é que vai ser isso? Né? E o que vai acontecer com os trabalhadores e trabalhadoras? Quais serão os trabalhadores e trabalhadoras que permanecerão ainda com emprego diante da aprovação desse projeto? Então, tem várias coisas, Guilherme, que em termos de perspectiva de futuro, apesar desse sentimento imediato de derrota, assim, é uma questão subjetiva que não pode parar aí, porque o governo, colocando esse projeto, agora a lei, em execução, a gente vai ter que acompanhar. É o mínimo do papel que a gente vai fazer. Acompanhar, digo, não passivamente, acompanhar e lutar, disputar para que tenha o mínimo de efeito possível, né, dentro do que tem, infelizmente, já previsto ali. Então, enfim, se a gente está falando que teve extinção da empresa e o projeto fala que haveria absorção de alguma dessas atribuições pela administração direta, então tá, ok. Cadê? Como é que vai ser? Sabe? Então, é essa disputa que ainda está para ser feita, né? E aí, por isso tem que manter a população, esse espaço aqui é importante, né? Que a gente continue não achando que o sentimento de derrota, ele tem que fincar bandeira e tem que ser permanente, não, né? A gente não pode, é isso, a gente tem que lutar e acompanhar enfim, e aí, assim, em termos mais burocráticos, a gente tem alguma limitação do tipo, essas empresas já estão com previsão, por exemplo, de extinção, né? Isso assim, a princípio está posto, né? Até porque a gente estava conversando aqui, até então não sei se há alguma medida ainda judicial, mas pelo que eu saiba, nos meses que eu transito, não, né? Posso também mapear isso, enfim, te entregar a respeito disso, mas pelo que eu saiba, houve mais um sentimento de assim, olha, aconteceu, perdemos, agora qual é a perspectiva? Vamos lutar para minimizar os efeitos disso na prática. Exato. Érica, para finalizando a entrevista, né? Quero agradecer por ter aceitado o convite, né? Foi bastante importante ter feito essa discussão, né? E passo para as considerações finais suas. Obrigada, Guilherme. Mais uma vez eu agradeço pelo convite. Foi um ótimo papo. A gente, enfim, acho que necessita, sabe, de ter essa coisa mais, assim, de trazer os temas que às vezes ficam lá perdidos na rede social ou com algumas pessoas que estão ali numa articulação dia a dia e a gente acaba não envolvendo a população efetivamente, sabe, numa disputa de consciência. Então, espaço como esse de live, conseguir levar para as redes sociais de uma forma mais ampla o que está acontecendo, os bastidores, os interesses, discutir isso, acho que é fundamental no papel que a gente tem, né, de militância e de somar apoio para situações como essa, né, que se a gente tiver a população ali antenada, ali acompanhando, quem sabe a gente não consiga também fortalecer o corpo para a disputa, né, para, enfim, para o enfrentamento, né, então a gente está vivendo um momento de que o funcionalismo em foco, totalmente em foco, para a precarização, para o ataque. Não é algo inédito, é importante lembrar disso. A gente já tem esse discurso contra o funcionalismo desde o consenso de Washington, assim, para dar um marcozinho histórico, assim. E aí vem Caçador de Marajás, né, falando como se supostamente fosse combater a corrupção, e aí também falando dessa lógica do funcionalismo, e aí a gente tem reforma administrativa com a FHC, aí a gente tem, infelizmente, até mesmo, no governo Lula, no governo Dilma também, medidas contra ainda o funcionalismo, questões básicas, assim, de trato com o funcionalismo, e ainda que melhores, com certeza, bem diferente do que a gente viu antes e depois, né, Temer, a gente viu a questão do teto dos gastos, né, com um ataque direto à saúde, à educação, limitando os gastos, e finalmente Bolsonaro, né, que aí foi
o que extrapolou, né, de forma geral, e a gente vive isso em todos os níveis federativos. A gente tem lá o Bolsonaro federal, a gente tem o Dória no estado de São Paulo e o Bruno Covas, que também foi quem lidou aqui com a reforma da Previdência dos servidores, né? Então, assim, a gente está no momento que, seja a questão, eu estou falando funcionalismo, né? Não é uma questão meramente corporativa, a gente está falando, os funcionários públicos, os servidores são quem viabilizam o serviço público, né? É lógico isso. Então assim, esse discurso que coloca como se todos os servidores e servidoras ganhassem, tipo, 30 mil reais, 40 mil reais, né? A gente esquece, por exemplo, da base super precarizada, que é a maioria, né, que são professores, professoras, enfim, tantas atribuições, tantas importantes funções exercidas por trabalhadores e trabalhadoras ainda bastante precarizados e que, infelizmente, ainda são alvo dessas políticas liberais, neoliberais, enfim. Então, Guilherme, eu parabenizo mesmo por espaços como este, que buscam fortalecer a consciência, né, de consciência de classe, enfim, a consciência da classe trabalhadora quanto a tantos ataques, e a gente precisa conversar sobre isso. Então, acho que foi uma hora aí de discussão bem bacana, eu te agradeço. Obrigado, eu agradeço. Lembrando sempre que essa live vai estar gravada da minha página do Facebook, né? E também vai para o YouTube, para o canal do Mesa de Debates, né? Onde estão as lives que eu realizei. Então, portanto, se inscrevam no canal, curtam, né? O vídeo, né? Compartilhem e também curtam também a página do Facebook do Mesa de Debates, onde que divulgo as lives que eu realizo, né? Mais uma vez, Érica, muito obrigado. E encerrando a live, e semana que vem teremos outros temas. Obrigada, Guilherme.